E assim, até Até agora, hoje está assim. a gente está falando bastante da influência de Javé, né? No nosso, na nossa realidade aqui. Mas existem outros, e eu suponho que esses outros também querem o seu pedacinho de terra, né? Não da terra necessariamente, mas da nossa, assim, bom, da nossa parada. Como é que a influência desses outros se manifesta? Também por meio das outras religiões? Houve época em que assim era. Quando Jesus ele morreu, no estado de ressuscitado, ele começou a explicar isso para os seus apóstolos. Ele começou a falar dos arcontes que dominavam os céus que cercavam a terra. E ele diz isso é um dos livros que eu também publiquei, em que ele conversando com o irmão dele chamado Tiago, porque Jesus, de fato, ele nasceu, Maria o concebeu virgem, mas depois Maria teve relações com José, teve filhos e filhas. E ele dizendo, Tiago, vão te perseguir porque você é meu irmão. Mas quando chegar o dia da tua morte, e se tu fores passando pelo primeiro céu, segundo céu, e em cada passagem dessa algum arconte tentar te pegar, você age daquela maneira porque eles não te pegam. Então, assim, esses seres, eles tentaram dominar ao longo de muito tempo. E a briga pela descendência da Trimurti ainda existe. Na mitologia grega, fala-se que primeiro surgiram X seres, os chamados deuses primordiais, em número de 6, Caos, Tartar, Eros, Nix, Erebo e Gaia, e depois surgiu o resto. E em um certo momento, uma geração especial de Uranos foi criada, depois uma de Cronos, depois uma de Zeus, aí parou a história aqui. Porque os humanos surgiram e Zeus, que ia ser o rei da Terra, não conseguiu ser e os humanos é que herdaram a Terra. Uhum. E Zeus é chamado de Arconte. Jesus ressuscitado fala de Zeus. Em vida ele não falou. Então esses seres tentaram, e até hoje tentam. Qual é o drama da história? É que o universo vizinho onde eles moram está acabando. Literalmente colapsando. O nosso aqui ainda vai existir bilhões e bilhões de anos, o deles Mas a gente esses não nasceram na mesma época, do mesmo jeito, da mesma origem? Não? Eles têm corpos de plasma, nós somos biológicos. É outra coisa que eu explico também nos livros Entendi. e palestras que eu faço. Então esses seres, eles haviam criado Sofia ou Rockman, que é o único ser biológico que existe aqui representando todo esse poder desse universo vizinho. Uhum. O problema é que a Trimurti colapsou, Vishnu não mais existe, Brahma não mais existe nos termos em que existia, Shiva ainda existe, mas os descendentes desses 3 seres existem, estão brigando. E o que é que o Jesus ressuscitado conta aos seus apóstolos e irmãos? Os arcontes não deixam que eu me vista da vestimenta de suzerania universal que me foi prometida pelo meu pai, Javé. Ou seja, quando Sofia foi criado, Javé, o Brahma, o criou para ser o suzerano, ou seja, o herdeiro. Só que na época ninguém sabia que esse universo ia se acabar, penso eu. E hoje eles sabem. Então, Jesus disse, na sua condição humana, quando ele percebeu o problema, ele disse, ok, não é agora, mas eu voltarei no futuro, não nascendo de novo como ser humano, mas na minha condição de autoridade celestial, que é o Rockman ou Sofia, e nesta oportunidade eu presidirei a separação do joio e do trigo, farei o julgamento geral dos vivos e dos mortos, e a minha vitória será exatamente quando serei investido. Ou seja, essa história toda está contada de muitas maneiras, mas a Igreja Católica Entendi. cancelou tudo. Entendi. Só que o fato da Igreja Católica ter cancelado as notícias do fato, o fato continua acontecendo. Não adianta você maquiar, né? E nós vamos ter que voltar a conviver com isso tudo. Esse é o problema. Eu estou escrevendo esses livros, fazendo essas palestras, a pedido desses seres, exatamente por isso. Isso o quê? Lá atrás, quando eles me enchiam o saco mais objetivamente... Esse é o último livro que você escreveu, né? É o último livro. Tá, já vamos falar sobre O isso. último que eu publiquei. O que é que eles diziam? Imagine alguém
que cometeu um crime e entra numa penitenciária e fica lá 40 anos, enquanto ele está lá preso, a sociedade aqui fora evolui, mas ele fica lá dentro. Mas, passados 40 anos, ele vai ser reintegrado à convivência com a sociedade. Se jogarem ele assim, o cara vai enlouquecer, porque quando ele entrou, sabe o que está acontecendo. o mundo era de um jeito, quando ele sair vai ter um monte de progresso. Então ele precisa... O cara que é preso hoje por 40 anos, quando ele sair, meu irmão... Ele precisa ser informado do que aconteceu na sociedade. A única certeza é que não foi no Brasil. Você vai ver isso, vai ver aquilo, para ele não ter um choque psicológico. O que é que esses seres disseram? Nós, os humanos, somos espíritos criminosos que, desde a rebelião de Lúcifer, estamos presos e isolados da convivência cósmica. Tivemos que passar por idade de trevas, idade das pedras, blá, 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 blá. Só que, enquanto a gente ficou aqui nesse isolamento, a sociedade cósmica... E, decorridos esses tempos todos de isolamento, a Terra vai ser reintegrada à convivência cósmica. E o primeiro contato dessa reintegração é a vinda de Rockman, se apresentando aos humanos, dizendo, venci, eu sou o herdeiro dessa história toda, e eu fiz Jesus foi um avatar meu, blá, 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 estou aqui cumprindo a palavra que eu dei, que eu voltaria. Mas, se virem, não tem muita coisa que eu posso fazer. Mas isso vai ser feito, segundo essa concepção. E quando eles disseram, a humanidade precisa ser preparada, e você precisa escrever livros e palestras para exatamente dar esse reforço informativo, psicológico, para que a humanidade não seja pega de surpresa. Mas, assim, quem conversa contigo considera essa volta de Sofia como algo positivo, negativo, ou é apenas uma volta? Extremamente positivo. É? Eles têm essa percepção de que... Veja bem, existe uma regra em torno da cultura judaico-cristã que nós ocidentais desconhecemos. É de que nenhuma vírgula das escrituras pode ser alterada. Tá. Tem que ser cumprida. Então, tudo que lá está escrito será cumprido, inclusive a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Não tem como não ser sob a perspectiva desses seres. Tá. Até porque no que resta da honra demodármica, que é uma expressão meio estranha, mas é a honra vinculada ao Dharma, que é o único conceito que esses seres têm. O Dharma da estirpe a que eles pertencem, eles têm que obedecer a isso. E é a única coisa que eles obedecem. Não obedecer ao Dharma gera karma para eles. Entendido, tá. Cumprido o Dharma. Krishna explica isso no Bhagavad Gita, conversando com Arjuna, mas voltando. Então existe o Dharma desses seres que eles têm que cumprir, e a vinda de Sofia tem a ver com esse Dharma de todos eles, virá. O problema é que isso tudo foi concebido num tempo em que os humanos não eram tidos na conta de sagazes e donos da Terra. Tá. Hoje nós nos achamos donos da Terra, mas quando os Anunnaki chegaram aqui há 450 mil anos, não tinha humano. Eles se acham donos disso aqui. Zeus e a turma do Olimpo encheu de descendência deles. As famílias humanas também se acham donos dos humanos. Várias raças de fora se acham donas disso aqui. E Sofia é o ser, é o suzerano que deve resolver toda essa confusão. Então, assim, naquilo que me consta, pelo que eu entendi, como a situação saiu do controle, de fato Sofia virá, mas não virá uma vez só, várias vezes. Nas primeiras vezes ele vai só se mostrar e não vai falar muita coisa. Porque já está tudo dito. Chico Xavier falava de uma tal de data limite. Era o Chico Xavier que falava, né? Sim. Uma tal de data limite, que parece que estamos... Tá aqui, tá rolando, tá perto. Alguma coisa assim. Eram uns 50 anos a partir de um ponto que ele falou. Eu não sei direito, eu não sou religioso. Já passou. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele estava inventando? Não. É porque esses seres, eles... Todos nós humanos somos vítimas de desinformação da parte desses seres. Todos nós humanos somos vítimas da má ou errada interpretação
que a gente é obrigado a ter sobre essas coisas. Por isso que quando a gente conta uma história a alguém e esse alguém vai repassar a história, já sai bastante diferente da original. Agora, imagina você lidar com questões não humanas, receber Difíceis essas informações, entender e depois você vai transmitir. Sai diferente, cara. Não tem como Não era a sair. intenção falar merda, mas pode sair uma merda aqui ali. E o pior, os espíritos não sabem tudo. E o pior, esses seres que nos dão informações nos usam. Então, às vezes, a gente ingenuamente entende uma coisa ou acredita que aquilo que foi dito é aquilo e, de repente, não é. Não é que Chico tenha feito nada de errado, ou eu, ou seja lá quem for. É porque o sistema é podre por trás da vida humana. Só que Chico é Chico. Quais os principais seres humanos do século XX? Se Chico Xavier não for o número 1, está errado, porque eis um ser humano em toda a sua acepção de beleza. Podia ser Chico podia ser o que ele quisesse e ele resolveu ser só um servidor. Chico podia ser o maior escritor desse planeta, um dos homens mais ricos do mundo. Ele escolheu servir. Eu tenho o privilégio de ter amigos que foram amigos de Chico, como Narras, como Ézio, que são amigos. Né? E eles me contam coisas que eles conviveram 20, 30 anos com Chico. Né? Então, assim, na época... Chico tinha talvez a mesma conexão com esse mundo que existe contigo? Olha, Chico Xavier é uma pessoa bonita, não é o meu caso. Tá. Chico Xavier é alguém que nasceu com um mandato mediúnico. Chico, Divaldo Franco, outros médios, são figuras que se tornaram apóstolos do serviço ao próximo. Eles são apóstolos do bem, são pessoas que se dedicam a isso. Eu sou um homem mundano. Mas o sistema que fala contigo é o mesmo? Em tese, sim. Tá. Só que esse sistema tem núcleos mentais informativos distintos. Por quê? Porque Não dá pra cada você ser inventar humano, tudo isso, cada ser humano é um só. Não dá, meu Cara, irmão. Tudo é mais complexo do que só uma coisinha. Cara, eu estou escrevendo mais de 500 livros. Já fiz mais de 1000 palestras diferentes. E palestra não é de 40 minutos, não é de 1 hora, 2 horas. A gente está 2 horas falando de coisas ricas em detalhes. Então, assim, é muito é louco. uma loucura. O sistema que me vincula não é o mesmo, em certo sentido, do que vincula Chico, Divaldo, porque esse aqui é o contexto espírita, é o contexto espiritual. O sistema que me envolve é este mais outro bocado. Entendi. Entendeu? É meio complicado. Muito entendi, complicado. mas entendi. Mas assim, indo para Chico, Chico transmitiu, e veja bem, aqui nós temos um problema. Quando Chico escreve alguma coisa e publica, ok, mas essas informações vêm de conversas que Chico teve com seus amigos. E seus amigos é que traduziram isso. Então pode ser que tenha... Entendi. Tá certo? Não é que Chico não erre nunca, mas não tem coisa certa ou errada em certas questões. Tem os fatos, a interpretação que se dá. E Chico talvez tenha dito isso conversando, sem que ele tenha tido jamais a intenção de que um dia isso fosse revelado. Entendi. E termina cedo. Isso aconteceu com Kardec. Kardec faleceu e depois publicaram um livro póstumo. Mas assim, ele, talvez aquelas informações, se dependesse dele, ele não publicaria. É o que eu posso dizer sobre Chico. Entendi. Chico é Chico, é uma questão à parte. Tá. Ó, a Mary mandou aqui, ó. Jean Vauelan, o que você e os seres que você se comunica pensam sobre a regulação das redes sociais? E com total sinceridade, qual é o drama cósmico de Jesus? E por qual motivo esse seu livro... Nossa, 200 milhões de perguntas, né? Mas vamos lá. E por qual motivo esse seu livro ainda não foi publicado? E como saber que você é um mensageiro do bem e não do lado do mal? Caralho, então vamos lá. Tudo de novo. O que os seres que você se comunica pensam sobre a regulação das redes sociais? Não sei, posso dar minha opinião. Tá. Você consegue interagir com eles e perguntar coisas? Normalmente vem de lá para cá. Eu não tenho o poder de provocar muita coisa daqui para lá. Eu não tenho poder de porcaria nenhuma. Porque seria sensacional trocar uma ideia honesta e para entender melhor, pô. Mas se o cara não... Esses seres, eles têm pouco a dar para nós. Nós humanos somos mais sagazes que eles, porque eu entendi até hoje. Tá. Mas minha opinião é assim, eu
sou alguém que dou a minha vida na defesa da liberdade de expressão de quem quer que seja, inclusive para esculhambar comigo. Repetindo Voltaire, eu defendo o direito de cada um fazer o que quiser e defendo esse direito dessa pessoa com minha própria vida. O mundo tem regras, tem leis, mas eu acho que nós devemos ser livres, sem nenhum tipo de censura nunca. Aos 17 anos eu tive que ir à Polícia Federal porque tinha músicas inscritas no festival de música e um censor lá queria que eu modificasse as letras. Eu tive vergonha por ele. Eu sinto vergonha pelas pessoas, não sabe? Cara, que coisa ridícula, né? Então, assim, censura é o de mais estúpido eu conheço. Tamo junto. Porém, cada um assuma, tá certo? A sua liberdade e o preço dessa liberdade. Tamo junto. Ponto. É isso que eu defendo. Vamos lá. Com total sinceridade, qual é o drama cósmico de Jesus? A gente já falou bastante sobre Jesus. Talvez você já tenha falado É o sobre fato isso. de que ele descumpriu a agenda do próprio espírito dele, é o fato de que ele descumpriu os sonhos de que todo mundo, inclusive ele, chegou a sonhar. É o fato de que ele meio que deixou as pessoas ao redor dele acreditarem que seriam herdeiros de um reino em que Jesus seria o rei, os apóstolos, os ministros e blá, blá, blá. E tudo que ele deixou foi um sepulcro vazio. Esse é o drama de Jesus. E por qual motivo esse seu livro ainda não foi publicado? E como saber que você é um mensageiro do bem, não do lado do mal? A questão do livro publicado, eu vou publicando aos poucos. Não sei exatamente qual livro ela está se referindo. Ser mensageiro do bem ou do mal, aí é cada um que verifique. Eu mesmo não tenho a menor preocupação em provar ou convencer ninguém do que quer que seja. Apenas eu digo, há 30 anos que toda noite antes de dormir eu me cobro. Estou sendo digno frente à minha consciência. Estou tentando. Estou conseguindo. Hoje eu errei com fulano, preciso pedir desculpas. E hoje eu errei aquilo ali. Eu acho que eu sou um dos poucos seres humanos da face da Terra que há mais de 30 anos vem praticando o Mentalma. Eu checo diariamente o que eu fiz ou deixei de fazer e me cobro dignidade. Eu não cobro de ninguém, só de mim mesmo. E há 30 anos que eu respondo, putz, sim. Então, assim, eu durmo com minha consciência em paz e vivo com minha consciência em paz. Se isso é bem, mal, feio, bonito, esquerda, direita, o problema está no olhar de quem observa, não é meu. O que eu penso a respeito dos outros, isso eu sou responsável. O que os outros pensam a meu respeito, infelizmente, não posso dar conta disso. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.